Boa tarde, Deus abençoe a todos que estão entrando já nessa live. Creio que será um tempo muito precioso na presença do Senhor, mais uma vez. Nessa tarde nós estaremos fazendo a paternidade, a parte 2, um assunto muito importante na nossa vida. E eu queria que você estivesse agora convidando as pessoas para estarem junto nessa tarde conosco aqui. E convide pessoas, porque é um assunto que traz estrutura à nossa vida espiritual. É um assunto que é muito importante. Então, vamos chamar as pessoas, vamos convidar as pessoas para esse tempo. Estou esperando o Alexander entrar, o pastor Alexander. Eu disse que eu ia entrar uns minutinhos antes para a gente ter mais um pouquinho de tempo junto. E ele já entrou, então a gente não vai perder tempo. Que a gente já vai começar esse assunto, porque na semana passada a gente não teve muito tempo e todo mundo pedindo mais, e pela graça de Deus a gente está aqui. Eu quero agradecer a pastora Hannah, né, que cedeu esse espaço, e eu quero agradecer ela. Pastor Alexander, se o Senhor está aí, me dá uma cena aqui que eu já te perdi aqui. Vamos lá, gente. Vai convidando pessoas. Esse tempo eu tenho certeza que vai ser um tempo de bênção na nossa vida, de cura mesmo. E Deus vai trazer cura aos nossos corações, nós precisamos disso. E gera muita expectativa no seu coração, porque o meu tá cheio de expectativa aqui. Eu não sei nem como chamar. Ai, Jesus. Vamos lá. Meu Deus. Já achei. A tecnologia ainda é muito nova. Paz, gente. Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês que estão entrando. Aí, meu pastor. Oi, Estou bem é, atrapalhada nesse negócio aqui. Eu fico tentando e não consigo. eu percebi. Tudo bom. Conseguiu. Aleluia. A gente sempre sabe fazer o negócio, mas na hora que está ao vivo a gente não sabe é nada. Muda tudo, né? Pastor, é um Oi. privilégio mais uma vez. Esse horário foi cedido por uma pastora muito especial para mim, a pastora Hannah. Ela veio da Coreia faz pouco tempo para estar junto com a gente aqui na igreja. É uma pastora muito abençoada. Então eu quero começar essa live agradecendo a vida dela. Porque ela falou: Damares, você não pode deixar esse assunto para depois. Você tem que terminar ele, porque é um assunto assim que mexeu demais comigo. Então eu quero começar agradecendo a vida dela e essa oportunidade para a gente estar aqui nessa tarde novamente, né, pastor? Amém, glória a Deus. Essa palavra, esse tema, né? Essa temática sobre maternidade, ela muda a história, né? É Assim como ela verdade. mudou a minha vida, tem mudado a vida de muitas pessoas por onde a gente tem passado, né? Porque aquilo que a gente tem aprendido, Damares, isso não se resolve orando. Isso se resolve com conhecimento. É verdade. Quando Jesus diz que você vai conhecer a verdade e ela vai te libertar, ele vai dizer, você vai precisar conhecer primeiro. É verdade. Porque sem a possibilidade do conhecimento não há mudança, porque nós somos um computador configurado. Nosso cérebro ele é totalmente configurado. A criança, quando nasce, ela nasce e vai fazendo o quê? Ela vai aprendendo
tudo, ela vai guardando, ela vai olhando, ela vai observando. Então, vai entrando as informações. E depois que entra, essas informações, para você dessignificar, ou seja, se quebrantar, que é desconstruir, né? É um desafio. Vai exigir de nós muita força e conhecimento. E uma Conhecimento. palavrinha que, se eu não me engano, acho que é o Sócrates, ele fala, se não me falha a memória. Ele diz assim, antes de você ajudar alguém e está com um problema emocional, psicológico ou de caráter, pergunta se ela quer se livrar daquele padrão, daquela história que ela carrega há muito tempo. Pergunta se ela quer se livrar disso. Porque a gente vai dar o conhecimento, mas as pessoas às vezes querem fazer o quê? Elas querem fazer do outro uma bengala. Olha É comigo, verdade. você põe a mão aqui na minha cabeça e essa mudança de caráter, de personalidade, de comportamento, isso não é uma coisa que acontece com uma oração. Vai É, ter que ter quebrantamento. muito Entendeu? quebrantamento, né, pastor? E aí eu quero também começar agradecendo aí pela pastora que você veio orar, agradecer por Obrigada, todos viu? que estão Ela aí já está aqui com a online. gente acompanhando, pastor. Ah, que legal! Como é É, que está o família, tá bom? tá bem, graças a Deus. Manda um abração Pastor, para então ele. eu mando. Vamos começar esse momento então orando, né? Pedindo a presença do Senhor. A gente sabe que Deus já está, né, aqui comigo, aí com o Senhor, em cada casa. E as redes sociais nesse tempo tem sido um privilégio mesmo, porque tem Verdade. abençoado muita gente, né? Tem sido alimento para a nossa alma, para o nosso coração nesse tempo. A gente tem se alimentado, né, de muitas coisas boas e que seja assim na vida de cada um, né? Que a gente possa usar, né, essas redes sociais para a gente crescer, conhecer, né, e ser liberto, porque ao mesmo tempo em que a palavra de Deus fala, conhecereis a verdade vos libertará, a Bíblia também diz que o povo do Senhor perece por falta de conhecimento. Então, muita gente tem sofrido, tem perecido, porque não conhece, né, aquilo que Deus já liberou na palavra dele, tá aí para nós, né? E a falta de conhecimento faz a gente perecer e sofrer mesmo. Então, eu vou começar esse tempo orando e invocando o Senhor, né? A presença de Deus, para a gente já começar e não vamos perder tempo, não. Amém. Vamos lá, então. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse privilégio. Muito obrigada, Deus, por mais um tempo que o Senhor permitiu nas nossas vidas, ó Deus. Sermos alimentados pela tua palavra, conhecer, ó Deus, e sermos libertos por ela. Nós pedimos, ó Deus, que a tua presença seja real e manifesta aqui, ó Deus, na casa do pastor Alexander e em cada casa que está aqui junto, presente com a gente, ó Deus, e naquelas vidas, ó Deus, que ouvirão essa palavra depois, Pai, em nome de Jesus. Que a tua presença seja real, ó Deus. Que a cura do Senhor venha, ó Deus, em cada coração, ó Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, e a gente já tinha falado muitas coisas sobre paternidade, e as pessoas começaram a pedir, porque quando o senhor ia entrar na questão da maternidade, é, o tempo acabou. Então, eu queria que o senhor fizesse um pouquinho, assim, rapidamente, um resumo a respeito daquilo que a gente já tinha falado, né? Do que a ausência, né, dessa paternidade, o que essa quebra de relacionamento com o pai terreno, o que isso influencia, né, na nossa vida de comunhão com Deus, né, na nossa vida em Deus. Então, eu queria deixar com o senhor agora. Amém. Valeu, Damares. Então, pessoal, a paternidade é algo fantástico, né? Deus, ele é espírito. Não tem como você se relacionar com a pessoa de Deus como uma pessoa, vamos dizer assim. Às vezes a gente quer que Deus apareça para nós como um homem, mas ele é espírito, ele é um rua, ele é um vento. Então não tem como. Então, quando você vai analisar a história de Jesus, quem é Jesus? Jesus, ele é a personificação, ele é o verbo, ou a palavra, ou a ideia de Deus que se fez carne. Jesus foi todo o projeto de Deus que foi estabelecido em Adão, mas Adão falhou.
e pela falha de Adão, isso gerou um transtorno no mundo inteiro, né? Porque famílias e famílias foram desenvolvidas, famílias e famílias se multiplicaram pela terra, e os pais, porque eram pais feridos, abandonados, pais órfãos, pais que foram criados também por pais violentos, né? Esses pais transferiram tudo isso para as gerações, né, futuras. E qual é a função do pai? A função do pai é representar Deus na Terra. Né? Quando você avalia lá, como é o nome da passagem, Efésios 3,14, você vê o apóstolo Paulo dizendo: eu, Paulo, me ajoelho diante do Pai. Né? Ele não fala nem diante de Deus, nem diante de Maria, nem diante de Fátima. Eu me ajoelho diante do Pai, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Então, Paulo não tem problema de paternidade, porque dentro do contexto judaico, a paternidade é algo muito bem solidificado, é muito bem trabalhada na vida dos seus filhos. Então, quando o pai ele cumpre bem a sua função, o filho não vai ter dificuldade, nem a filha, né? De falar com Deus, de acreditar em Deus, de confiar que uma provisão está a caminho. Essa pessoa não vai fazer ninguém de lendarinha. Ah, você ora por mim, fala com Deus por mim. Quando uma pessoa ela tem a sua paternidade estabelecida em Deus, porque teve um pai coerente, né? Um pai que deu amor, um pai que criou com disciplina, um pai que deu colinho, um pai que fez o afago, um pai que soube diferenciar as coisas, né? Então, quando essa criança ela é criada por um pai com essas características, né? Ela vai crescer e alguém vai dizer para ela: ó, Deus é bom. Bom, até aí tudo bem. Deus é um espírito. Deus pode ser qualquer Deus. Eu não sei de que Deus você está falando, porque esse Deus ele não tem nome, uma pluralidade de pessoas. Então, de que Deus você está falando? Ah, estou falando do Iavé, o Deus de Israel, o Jeová, Deus de Israel. Ele é bom. Ah, ele é bom. Ele é pai. Quando fala ele é pai, pronto. O meu cérebro ele vai fazer associação. Com que pai? Oh, a gente só tem um pai, né? Que pode ser o pai funcional ou pode ser o pai biológico. Pastor, isso é tão sério, né? Porque eu tenho trabalhado assim com libertação e feito mapeamento, e já várias vezes assim, quando eu começo perguntando mapeamento, porque eu quero que as pessoas tenham essa base sobre a identidade, sobre a paternidade. Eu não tem como a pessoa caminhar se ela não tiver essa questão muito bem certa na sua vida, né? E muitas vezes, por várias vezes, quando eu faço a pergunta, quem é Deus para você? A pessoa ela não sabe responder. E quando eu falo que Deus é Pai, por várias vezes assim, a pessoa já ficou endemoniada mesmo. Quando eu fiz essa pergunta, né? Tamanho assim, é, Resistência, né? exatamente. Indignação. Por que pai? Não, Deus é Deus. Deus é o papai lá do céu. Não traz papai para essa região aqui, não. Deixa ele como Deus, menos como pai. Mas fala, que você estava falando. Não, e eu falando sobre essa questão, quanto isso é sério na nossa vida, né? Esse conserto, né, com o Pai terreno e com para a gente ter esse relacionamento com o Pai celestial. Então é muito sério, porque a gente vivencia isso na prática, né? E como a gente estava falando, Amares, essas coisas todas, todo esse relacionamento, né, que a pessoa vive com o seu pai, com a sua mãe, isso vai estabelecer uma configuração, vai estabelecer uma visão. Eu agora tenho uma visão de pai e uma visão de mãe. Pô, já pensou se esse pai foi um sacripanta canalha? Já pensou se foi aquele pai que abandonou, aquele pai frio, aquele pai calculista? Cara, essa pessoa simplesmente está perdida. E essa pessoa que foi criada por esse pai ou foi abandonada e ainda pegou um pai funcional, né? Que é o padrasto. E esse pai que muitas vezes os pais padrastos, sabe como é que eles agem? É duro dizer isso. Mas eu não sei se você já viu o Animal Planet, né? O Mundo Animal, quando os leões eles são lá, eles vêm e ganham do líder, do macho alfa do bando, né, de leões que estão ali.
E somente o macho alfa consegue acasalar com as leoas. Então, o macho que está vindo de fora, ele tem que lutar com o macho local, alfa, e tem que derrotar. Quando ele derrota ele, ele se torna o macho alfa de toda aquela região, de todos os leões e as leoas. Só que uma das coisas que ele faz, que é uma covardia que eu acho absurda, ele mata todos os leãozinhos pelos filhotes. Ele vai lá e bocanha mesmo, esmaga todos eles, porque ele não quer que aquele ali cresça e se rebele contra ele. Olha o mundo animal, que loucura! Então existe a questão, sabe, Damares, do pai funcional. Mas nem sempre o pai funcional ele vai cumprir bem a função. Porque o pai funcional, ele amou a sua esposa, mas ele não amou o filho dela e é filho de um outro leão. Verdade. Você está entendendo? Então, muitas vezes, ele vai torturar, ele vai botar corrente na geladeira, ele vai dizer assim, não, se você quiser, você vai trabalhar, esse Danone aqui é meu e da sua mãe, do meu filho. Você não é o meu filho, fica aquela confusão. E ele diz, você também não é o meu pai. Vira uma confusão. E a ideia de pai na cabeça desse filho, que não teve o pai biológico presente e o pai funcional está executando mal essa funcionalidade, aí acaba de se estabelecer a ideia de que pai não presta. Para você conseguir fazer desse cara um bom líder, um bom pastor, um bom diretor, um bom pai, olha, é quase que impossível você conseguir. Ele teria que passar por um processo igual a mim. Eu tive que passar por um processo de libertação muito intenso, mesmo sendo pastor, mesmo dirigindo uma igreja como responsável, titular da igreja. Deus me tira do comando e me leva lá para ficar, e eu fico lá por 5 anos e meio. E até hoje, Damares, eu trabalho isso na minha vida. Eu tenho uma filha de 25 anos e tenho uma de 18. Você não tem noção do quanto eu mortifico a minha carne para não executar os padrões do meu pai que estão codificados em meu DNA. Meu Deus. Lembra de Provérbios 11:9? Olha só, Provérbios 11:9 diz assim, o tolo com a sua boca destrói o seu próximo. Esse tolo é porque ele não teve conhecimento, ele foi desprovido do conhecimento. Então ele se tornou um tolo. Mas eu gosto da segunda parte. Mas o justo se liberta pelo conhecimento. O tolo destrói o seu próximo porque ele não tem consciência do poder que está em sua vida. Quando você fala da palavra imagem e semelhança, a palavra imagem no hebraico é o quê? O homem foi feito espírito, alma e corpo. Então a palavra imagem significa a mesma natureza espiritual, a mesma composição, a mesma essência. Então nós fomos extraídos de dentro de Deus. Nós somos espírito, a natureza poderosa de Deus, ela está em nós. Por isso que a Bíblia diz, ande no espírito, jamais cumprireis as concupiscências da carne. Os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai no espírito. Ele está dizendo, cara, no espírito você é poderoso, é poderosa. Só que quando a alma, aí a gente teria que falar de alma, é diferente. Verdade. Numa outra ocasião a gente fala de alma. Oh, meu Deus. Mas a alma ela tem a sua função. E quando a alma, vou falar rapidinho aqui, a alma ela tem 6 componentes: consciência, mente, memória, coração, vontades e emoção. Então, se a alma que tem esses componentes da vontade, da emoção, do sentimento, de processamento, de arquivamento, memória, se a alma não recebeu as informações corretas, ela nunca vai querer se submeter ao espírito, que é o macho, que é o chefe. Verdade. Por que ela não quer se submeter ao espírito? Porque se ela teve um problema com o pai é sinônimo de autoridade. E espírito é sinônimo de autoridade. Por isso que a minha alma não gosta de orar. Eu passo pouco tempo orando. Quando eu falo que eu passo pouco tempo orando, é o quê? A minha alma não quer conversar com o pai. Meu pai me abandonou, que é aquele que lasca. Ah, não, ele está lá, ele está na dele. Não, está tudo bem. E fica aquela conversinha, enfim.
Essa pessoa, Damares, ela não consegue viver uma vida plena. E ainda tem uma outra função poderosa do pai, que é abençoar seus filhos. Dos 12 aos 15 anos, né, existe uma bênção chamada Bar Mitzvah, né, para os filhos, e Bet Mitzvah para as filhas. O pai, ele abençoa, que essa bênção é uma bênção de liberação, onde ele põe a mão, promove uma festa, e aí ele diz para o filho e para a filha: você é homem, você é mulher, sua identidade sexual é confirmada por mim, seu pai. Você é aceito, amado e aprovado como homem, aprovada como mulher. Papai abençoa a tua mente com inteligência, com mente brilhante, com a criatividade. Papai abençoa as obras das suas mãos. Onde você colocar as suas mãos vai prosperar. Papai abençoa o seu corpo para que você viva muito com muita saúde. Papai abençoa os seus pés. E ele começa a liberar a bênção. E quando ele termina a bênção sacerdotal, ele diz assim: como Abraão abençoou Isaac, Isaac abençoou Jacó, Jacó abençoou os seus filhos. E eles se tornaram uma nação. Hoje eu, teu pai, te abençoo e te libero para que você seja uma nação poderosa. Meu filho ou minha filha, se tu uma bênção para mim. Aí ele dá um abraço nela, ou nele dá e dança com ele. Quando falta essa liberação, que é o selo da alma, essa criança, essa mulher, esse homem fica vulnerável. Vulnerável a quê? A todo choque, a toda palavra de maldição que tem. Porque o que é maldição, Damares? Maldição é um mal liberado. Maldição, liberado, autorizado. E a maldição sem causa não encontra acuso. O problema é quando tem causa. Quando é que tem causa? Quando você teve um péssimo pai, quando seu pai foi ausente, materialista, abusador. Então, quando as pessoas passam por uma história de pai com essas características, ele nunca vai abençoar, porque ele não conhece o valor da bênção. Ele não sabe, ele também não recebeu. É um ignorante. Né? Ignorância no sentido da falta do conhecimento. Então, quando esse pai não abençoa o seu filho e a sua filha, ela vai ficar em busca dessa aceitação e aprovação e amor. Então, ela vai em busca dessa aceitação, ficando com um monte de rapazes. O rapaz vai ficar com um monte de meninas só para ouvir dela: ah, você é maravilhoso, você é gostoso, você é isso, você é aquilo. Só pela aceitação. Mas, na verdade, ele não quer ter compromisso. Ele só quer ter a aceitação. Porque o filho nunca tem esse compromisso com o pai quando chega nessa fase. Porque essa fase de bênção é fase de quê? Liberação. Uhum. Então, quando ele busca os 3A, a aceitação de uma mulher ou de um homem, aquilo ali é só uma bênção de liberação. Mas depois do prazer, ele vaza e ela vaza. Não tem compromisso. É louco o negócio, né? Verdade. Então, assim... fala. Não, pode continuar. Então, assim, a função do pai é o quê? Quando ele estabelece essa bênção, o filho fica resolvido, selou a alma dele, selou a alma dela. Pronto. Se chegar um camaradinha legal, e aí, vamos ficar... Essa menina vai dizer assim: olha, se você não for melhor do que meu pai, você não me interessa. Pelo que eu estou vendo você não tem nada para me oferecer, então eu estou fora. Sai fora. Entendeu? Então, uma mulher, quando ela tem a bênção, ela é resolvida, ela não se entrega para qualquer um. Um homem, quando ele é bem resolvido com a bênção, ele não se entrega para qualquer um. Porque a pessoa que não tem a bênção sacerdotal, é igual eu costumo sempre dizer para minhas filhas: se você não conhece o seu valor, você vai se entregar para qualquer um sem valor. Meu Deus. Vai gerar filhos, o filho vai vir, o cara não quer assumir, não tem responsabilidade. Gerou mais um bastardinho. Ou seja, gerou mais um para ser um problema para a geração, para o Brasil e para o mundo. Porque todo filho bastardo, se ele não for bem trabalhado, ele é rebelde, ele é indisciplinado, ele não obedece, ele divide, ele responde, ele é irado, ele não tem compromisso. Você está entendendo?
Então, para você trabalhar uma pessoa dessa, aí você vai entender por que que Deus falou lá em Deuteronômio 23:2: nenhum bastardo entrará na minha assembleia, nem ainda a sua 10ª geração. Ah, pastor, Jesus aceita qualquer um. Quem te disse isso? Ele disse assim: o reino do céu, ele é como uma rede lançada ao mar. Vem uma variedade de peixe. Então, os pescadores pegam os peixes bons e põem ali no guardado. E os fraquinhos joga de volta para o mar. Aí Jesus fala assim: assim será naquele dia. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. A palavra diz que aquelas pessoas que são zelosas e de boas obras. Normalmente o bastardo, o revoltadinho, o iracundo, ele não tem boas obras. Ele é rebelde. E a minha pergunta é: qual o reino que aceita um rebelde? Não existe reino que aceita rebelde. Todo rebelde ele vai pagar pela sua rebeldia. Então, Jesus sempre dizia assim: olha, se você ouvir as minhas palavras e as praticar, veio uma ligação aqui agora, eu tive que ligar. Deixa eu botar no modo. Não, se eu botar no modo avião, peraí, só um minutinho. Ele está colocando o celular dele no modo avião. Aí, Voltou? Voltou. É porque estava recebendo ligação aqui, aí eu botei no modo avião e coloquei o Wi-Fi. Aí fica livre. É porque toda vez que liga, cai, aí fica aquela. Enfim. Onde que nós paramos mesmo? Sim. Então, no reino de Deus, existe todo esse critério. Jesus ele vai dizer o quê? Ele vai dizer assim: se você ouve minhas palavras, se você pratica, se você decide me seguir, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e me siga. Negar a si mesmo é negar esses padrões que a gente recebeu, essas coisas erradas. Porque você agora vai conhecer a verdade, e a verdade, Jesus, ele nada mais é do que a ideia de Deus, a revelação de Deus. Jesus, ele é a palavra de Deus encarnada, que se fez carne. Então, Deus teve uma ideia e enviou Jesus, porque os pais falharam. Os pais todos, ninguém tinha um modelo da mentalidade do pai. Então, o pai envia Jesus, Jesus é um modelo. Então, Jesus disse: me segue, mas você vai ter que se negar. Esse é Tá dando para me ouvir bem o som? Tá bom? Tá. Tá? Ok. Então, assim, para a gente fechar a ideia do pai, é isso. O pai abençoa, o pai libera, o pai... Agora, se o pai não cumpre bem a sua função, o que ele vai acontecer? Esse filho, essa filha, vai ter problema com o marido, vai ter problema com o pastor, vai ter problema com o líder, porque em tudo ela vai associar o marido ao pai. Vai ter um momento que o marido vai falar uma palavrinha igual meu pai, e ela vai atingir o marido, querendo atingir o pai. E o marido vai dizer: que é isso? Por que você fez isso? Por que você falou isso? Você está nervosa? Ele não vai entender. Ele não vai saber. Então, muito casamento está se acabando hoje, porque não existe curso da paternidade. Entendeu? A maioria das pessoas que entraram no casamento, entraram com aquele amor, de paixão. Mas a pessoa não parou para analisar que, biblicamente falando, amor não é sentimento, amor é uma decisão, amor é obediência. Pastor, isso é tão sério. Eu atendi uma pessoa há 10 anos na igreja, líder, uma pessoa crente, mas ela estava vivendo uma vida de adultério. E eu fui atender essa pessoa e buscando em Deus mesmo a raiz, né? Por que tudo aquilo estava acontecendo? Porque ela dizia: eu não quero ter essa vida.
né? Eu quero viver a palavra, eu quero seguir a Jesus, eu quero seguir a palavra de Deus, eu não quero ter essa vida. Mas a gente orando e buscando em Deus, ela recebeu uma palavra do pai, que foi liberada pelo pai, e quando ela casou, o esposo liberou a mesma palavra para ela. E aí, em resposta a essa palavra do esposo, ou seja, né, em rebeldia a essa palavra, ela disse: Ah, é? Então, né, ela foi viver essa vida. E, Opa, assim, foi um processo assim lindo de Deus, porque Deus fez, Deus tratou e hoje a pessoa está muito bem por causa da palavra, que foi liberada pelo pai e depois pelo esposo a mesma palavra. que legal, né? Como eu sou diretor da clínica, né? A gente recebe gente do Brasil inteiro aqui. Ontem eu estava num aniversário e eu estava conversando com uma pessoa que está fazendo treinamento para ser um dos participantes da clínica. E ele me disse que depois que a esposa dele participou da clínica, ela decidiu ir no Maranhão, ou seja, ele mora aqui em Belo Horizonte. Depois de muitos anos, ela foi abandonada por ele por 8 anos. E ela decidiu ir lá, escreveu a bênção sacerdotal, foi embaixo de uma árvore, ajoelhou diante do pai e falou: Pai, libera essa bênção para mim. Aí ele estava me contando: Alex, a minha mulher ficou outra mulher. É verdade, Outra mulher. Por quê? Quando você tem conhecimento, você passa por cima do sentimento. é verdade. Porque o sentimento, você fica remoendo o sentimento, remoendo dor, fica lambendo ferida. Então, lamber ferida é desconfortável para quem lambe e para quem vê lamber, ou para quem é lambido. É, Você está entendendo? Então, tem pessoa que gosta da lambição. Teve uma vez que eu conversando com uma pessoa, eu falei assim: olha, você vai ter que se livrar disso, desse sentimento. Aí ela falou assim: mas se eu te disser que esse sentimento é a única coisa que me dá prazer? Porque com esse sentimento eu atraio todo mundo para mim. meu Deus. Ah, tadinha, oh, coitadinha. Gente, olha, esse mundo humano é muito louco, você não tem noção. O ser humano é a coisa mais doida que você possa imaginar. É verdade. Lidar com gente assim é muito engraçado. E aí você via que a pessoa não queria ser liberta daquilo. E dentro do contexto da paternidade, quando a gente resolve, a gente começa a desenvolver um relacionamento com Deus. Então você começa a chamar ele de pai. Ô, pai, é bom estar aqui. Ô, pai, graças te dou, pai. Querido pai. Minha oração antigamente era aquela oração gritona, pentecostal. Ah, meu Deus! Senhor! E eu gritava, eu ficava rouco. Logo na oração inicial da igreja, eu já estava rouco. E eu falava: oh, Deus, me dá mais pressão aqui na garganta. E o povo dizia: eita, que oração pentecostal. Aí teve uma vez que Deus me disse assim: rapaz, você está gritando comigo. Que conversa é essa? Quando Jesus ele vai lá no túmulo de Lázaro para ressuscitar Lázaro, olha a oração que Jesus faz. Pai, graças te dou porque o Senhor sempre me ouve. Lázaro, venha para fora. Não teve grito. Olha a paternidade de Jesus. Graças te dou porque o Senhor sempre me ouve. Aí Jesus disse: não é por muito falar, não é por muito gritar, porque no reino de Deus não funciona, Tamara, a gente chorando. Porque as pessoas falam assim: eu vou chorar nos pés de Jesus. Olha, se você é um cidadão do reino, pare de chorar nos pés de Jesus. Mas se você é um religioso, continue chorando. Porque o religioso ele é manipulador. É Mas o verdade. cidadão do reino, o que ele faz? Ele chega diante do seu rei e coloca as leis que te dá direito. É verdade. É como um tribunal, você chega diante do pai: pai, eu sou teu filho, eu sou tua filha. E eu quero isso, como seu filho, como sua filha, eu quero aqui pedir, reivindicar os meus direitos de viver como cidadão ou cidadã do teu reino. Então você usa as leis, porque o rei, o juiz, ele funciona com o quê? Com leis. Você tem direito? Toma, é seu. Não tem direito? Começou a chorar? Ei, 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 para de chorar, porque você tá querendo me manipular. E no reino não funciona com manipulação. Use as leis, porque a lei de Deus é a chave para abrir portas. É verdade. Lembra daquela palavra que Jesus disse?
A Pedro, Pedro, te darei a chave do reino. Aí quando você vai estudar sobre a chave do reino, são as leis de Deus. Leis básicas da vida, que é relacionamento pessoal ao próximo. Agora, a palavra diz assim, ama o teu próximo como você ama você mesmo. A minha pergunta é, você se ama? Porque se você não se ama, você não vai amar o seu próximo. Porque a gente, quando não tem a bênção sacerdotal, fomos abandonados, fomos amaldiçoados, sofremos uma série de bullying na vida da gente. E aí a gente começa a odiar a nossa aparência, começa a odiar a nossa estatura. Pronto, então você não se gosta. Você não gosta de você. É verdade. A Bíblia diz que ama o teu próximo como você ama você. Peraí, eu não me amo e não me perdoei. Então, tudo isso que eu lanço sobre mim é que eu vou lançar sobre o meu próximo, porque eu não estou resolvido. Então, há uma necessidade de a gente se resolver. Você quer ver uma coisa? Eu tive dificuldade para me perdoar. É verdade. Porque quantas vezes a gente toma decisões erradas, a gente vai por caminhos alternativos errados, e aí eu falo, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou? Ou seja, aí você fica com raiva de você mesmo, que burro que eu fui, que idiota, por que eu tomei a decisão, por que eu fiz isso? Pronto, aí eu não me perdoo. Eu carrego uma indignação interior. E se eu carrego essa indignação interior, eu vou derramar essa indignação sobre a vida de alguém. Ame ao próximo como a ti mesmo. Não, eu não me amo. Então, quando eu tive que dobrar o meu joelho e dizer assim, pai, eu me perdoo, então eu fiquei calado um tempão. Para me dizer que eu me perdoava. Você acredita? Alexander, olha, você está perdoado porque você fez isso. Você tomou essa decisão. Você, seu mané, você está perdoado. Então, assim... Bom, vamos para a parte da mãe, então, agora. Essa questão da paternidade, ela é muito extensa, sabe? Ela tem riquezas de informação, mas à medida que a gente vai conversando aqui, vai surgindo muita coisa. A função da mãe, quando a Bíblia diz assim, família no céu, família na terra, você vai ver que Deus é um pai. Jesus, ele é o quê? Filho. Então, Jesus, ele é o quê? A palavra, o verbo que se fez carne. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a mãe. Porque é tudo no reino espiritual. Você não pode achar que o Espírito Santo é uma mulher. Não. Espírito não tem sexo. Mas se você for avaliar a funcionalidade, se você for avaliar toda a postura e atitude do Espírito Santo, é a de mãe. Por quê? Você vai ver que o Espírito... Qual é a função de uma mãe dentro de casa? A mãe biológica, ela aconselha, consola, ajuda, convence, alimenta, dá banhozinho. Ela faz uma série de coisas. Essa é a função da mãe. E qual é a função do Espírito Santo? Consola, ajuda, convence, quebranta, alimenta. E a mãe biológica, ela gera, não gera? E o Espírito Santo? Também gera. A palavra diz, Maria, o que nascerá de ti será gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai ficar grávido dentro de você. Verdade. Aí agora vamos fazer uma outra analogia. Quando o pai estava criando todas as coisas, o pai estava liberando palavras. Quando ele desejou, ele liberou palavra. Quem era a palavra? A palavra era o próprio Filho, Jesus. A palavra que traz a existência. Então, o pai desejou, ele liberou palavra. Era o Filho. Aonde estava o Espírito Santo? Aonde estava? Pairando, mas gerando, né? Essa é a nossa tradução. Mas no hebraico, ele estava gerando ou chocando. Então, o pai liberava palavras, semente. O marido libera semente que gera. A criança nada mais é do que uma combinação genética. Elas são códigos. A criança é chamada de código genético. Não é verdade? Então, observa só que o pai desejou. Quando ele liberou a palavra, era um filho. O Espírito Santo estava fazendo o quê? Trazendo a existência, gerando. Então, a mãe ela tem a função de quê? De gerar. Então, analisa só, o Espírito Santo, ele age como o quê para nós? Como uma mãe. O Espírito Santo é como uma mãe.
Então você vê a mãe aqui na Terra ajudando, ensinando, consolando, gerando, alimentando, convencendo. E o Espírito Santo, qual é a função dele? Alimentar, convencer, atrair, ensinar, gerar. Tudo é a função do Espírito Santo. E é tão interessante que a mãe biológica, você está numa guerrinha assim entre colegas, né? Aí está lá, porque seu pai é um burro, seu pai é um idiota, seu pai é um cavalo. Aí o outro pode inflamar mais a coisa e dizer assim, porque sua mãe, ele diz, minha mãe não. Não pode mexer com mãe. Jesus fez isso. Um dia falaram assim, você expulsa demônio pelo espírito do Beelzebub. Ele disse, olha aqui, olha, você pode falar mal do meu pai, você pode falar mal de mim, mas se tu falar mal do Espírito Santo, tu não tem perdão nem nesse mundo e nem no mundo futuro. Então você vê que Jesus ele agiu da mesma forma com a pessoa do Espírito Santo, porque é uma figura de mãe, é uma figura mais sensível, uma figura... Você vê que o Espírito Santo tem totalmente sensibilidade, mãe por isso. É tanto que quando você entende essa questão, quem é que cuida mais do filho no seu dia a dia? É a mãe. Então Jesus disse assim, eu vou para o Pai, mas eu vou pedir ao Pai para enviar a mamãe para cuidar de vocês. Então a mamãe estará convosco todos os dias. Então o Espírito Santo, ele está conosco todos os dias. É ele que nos ensina, nos orienta. E Jesus foi para o Pai. O Pai não dá conta de cuidar dos filhos, mas a mãe dá conta. Então quem está aqui? É o Espírito Santo. Ok. Quando você tem uma mãe biológica amorosa, carinhosa, presente, uma mãe que cumpre bem o seu papel, a sua função, né? Ela sente prazer em ser mãe, essa criança cresce. Aí o pastor fala assim, olha, eu estou sentindo aqui que vai ter um derramamento do Espírito Santo, você que quer ser batizado, vem aqui na frente. Essa pessoa vai lá na frente e já se rende. Aí, quando desce o Espírito, aquela pessoa já recebe. Mas quando uma pessoa é criada por uma mãe manipuladora, controladora, ditadora, egoísta, violenta, uma mãe que teve um pai ditador e fugiu com um cara ou casou rápido para se livrar da mãe, e aí arruma um marido pior do que o pai dela, e aí luta pelo casamento, o casamento não deu certo, e agora essa mãe se separa, e depois da separação agora ela é mãe e pai, e quando uma mãe assume o lugar de pai, ela perde a doçura da mulher. Toda aquela dor, aquela ferida que ela tinha do pai, do marido, está dentro dela, agora turbinada. Ainda tem aquele filho, aquela filha que parece com o marido ou com o pai. Pronto. Ela vai beliscar, ela vai chamar de burro, de idiota. Se virar o copo de Nescau naquela mesa, seu porco, seu javali da selva, vai comer lá no canto e ofende. Então essa criança ela vai crescer num ambiente onde a figura de mãe é detestável. Essa mãe é uma Jezabel. Essa mãe, ela diz assim, olha, se você quiser fazer faculdade, você vai fazer a faculdade que eu quero. Então essa mãe frustrada, ela agora quer realizar o sonho dela na filha ou no filho, mas não respeita o sonho do filho e nem da filha. E aí o que vai acontecer? Esse filho, essa filha vai crescer detestando a mãe e querendo se livrar dela. Meu Deus, dá oportunidade para tudo que ela queria se livrar da mãe ou do pai, agora está no filho ou na filha. Ela quer sair de casa para se livrar da mãe e do pai. Aí ela vai na igreja. Aí o pastor diz, olha, lá vem o Espírito Santo, você que quer ser batizado, vem aqui, vem aqui. Aí todo mundo vai na multidão vai todo mundo. A rede, quando você puxa a rede do mar, vem todo tipo de peixe, né? E nesse meio de peixe, vai quem? Vai quem? Aquela pessoa que teve problema com a mãe. Que no fundo, ela detesta a mãe. E aí, olha, o Espírito Santo está vindo agora sobre você, o Espírito Santo está vindo. Aí ela fica assim, ó. Fecha seus olhos, o Espírito Santo está vindo, a pessoa fica assim. Inconscientemente ela está dizendo assim, já me livrei da minha mãe, não quero saber dessa mulher na terra mais filho. Aí ela vê um caindo, ela vê o outro chorando, ela vê o outro viajando, rolando no chão, e ela diz assim, nossa, olha essa, que falta de culto desse povo. Aí você fala,
Ué, mas por que, que o Espírito Santo não põe nela? Porque existe uma chave do reino que tá perdida, que é o quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias de vida na terra, para que tudo te vá bem. Essa chave, ela é importante. E quando a pessoa teve problema com a mãe, o que, que vai acontecer? Nesse problema que ela teve com a mãe, ela vai se fechar para a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é sensível, ele não vai se conectar com ela. Então essa pessoa dentro da igreja seca, vazia, ela não sente nada. Ela fala assim, gente, eu vou para a igreja para perdição, eu não sinto nada, eu vejo o povo cantando, ai, que tudo chato, é tudo muito agoniante, tudo é chato. Mas por quê? A igreja, ela reflete um contexto familiar. Tudo que ela não teve. É verdade. Esse prazer no colo da mãe, esse prazer no colo do pai, não teve. Então, aí imagina que está lá o pastor está tá feliz da vida na paternidade, aí ele chega assim, minha irmãzinha, meu irmão, corra, corra, pula nos braços do seu pai. Aí a pessoa fala assim, que pai? Tá louco, meu? Como assim pular nos braços do pai? Ó, eu mesmo, quando a Ana Paula cantava aquela música, né? É verdade. Pai, estou aqui. Aí eu já falava, oi, mentira. Em vez de falar, Deus, estou aqui, Deus, estou aqui. Porque eu era um cara ferido. Aí quando chegava na hora do espontâneo da Ana Paula Valadão, que ela falava assim, paizinho, eu te amo. Eu, palhaçada, eu cuspia, dizia, ei, paizinho, eu te amo, caramba. Ferido. Agora, por que a Ana Paula falava isso? Vai ver aqui o contexto de como que a Ana Paula foi criada pelo Márcio Valadão. Eu tive pertinho aqui deles aqui, tive a oportunidade de andar com eles, eu vi o carinho daquele pai com a filha, eu vi como ele, ó, carregava ela no bercinho de ouro. Aí você chama Deus de pai assim, é bom. É fácil, né? É fácil. Você está configurado, há uma aceitação aqui dentro. A imagem não está distorcida. Quando uma mãe ela cumpre a sua função de mãe, né? Dentro do contexto bíblico, quando ela faz tudo coerentemente, essa mulher, esse filho, essa filha, não vai ter dificuldade de ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar canalizado na alma dessa filha, desse filho. Mas quando ela tem resistência com a mãe, né? Tem mãe que ela oprime os seus filhos. Tem mãe que ela só faz aquele sinal de cristão em cima. Ela só faz assim. Aí a criança já sabe, ai, puxa, casa, eu vou apanhar. Não é aquela mãe que conversa, não é aquela mãe que, sabe, que dá oportunidades. Meu Deus. Então, quando a gente tem essa mãe nesse contexto, é terrível. Agora, tem um outro problema também. Eu queria falar também dentro da maternidade, da paternidade, numa visão psicanalítica, mas o tempo não vai ser possível, eu vou me ater aqui um pouco dentro dessa visão da clínica que a gente trabalha, né? Porque dentro da visão da psicanálise é mais profunda, aí é um negócio Meu Deus. surreal. Surreal. A gente precisaria de 2 horas para falar sobre isso, e ainda é pouco. Mas a mãe, às vezes a mãe, o casamento deu errado, e ela pega esse filho, essa filha, e convence que ela é a melhor. E ela mantém essa filha e esse filho no cercadinho. Né? Fica aquele cercadinho gostoso. E a mãe ela é um objeto de desejo. Não tem jeito. Porque a mamãe dá comidinha, a mamãe dá roupinha lavada, a mamãe, quando você chega em casa, a caminha está arrumada. Quando você chega tarde e você grita, mãe, toalha! A toalha vem para você. Mãe é um objeto de desejo. 90% dos filhos não querem ir com o pai no momento da separação. Eles querem ficar com a mãe. Agora, que tipo de problema pode trazer para o filho e para a filha? Essa mãe, esse dia mesmo eu estava conversando, atendendo uma pessoa, e ela falou, pastor, meu marido não tem relação com
há 1 ano e meio. Pastor, meu marido não me procura, meu marido está na pornografia, meu marido... O que eu faço, pastor? Eu não sei o que eu faço mais. Eu falei assim, olha, seu marido, ele foi abandonado pelo pai, a mãe foi mãezona e tratou dele como um filhinho mimado. E o problema de uma mãe que trata do filhinho mimado, sabe o que é? Imagina aquela mãe que ama tanto o filhinho que quando vai dar banhozinho, vai lá e mexe nas coisinhas, nas partezinhas, mexe lá na genitália do filhinho. Ai, meu Deus, que coisinha! Vai dar um beijinho no pintinho do filhinho, aí o pintinho dele fica ereto e mija. Sabe o que aquilo ali está dizendo? Que a criança está sentindo prazer com a mãe. Verdade. Mas ela não sabe explicar isso. A criança não sabe. Mas o corpo já identificou o prazer. Ele vai crescer. E ele vai querer a mãe como objeto de desejo e prazer. Só que ele não vai querer ter relação sexual com a mãe. Então o que ele faz? Ele vai lá fora na prostituição, se prostitui com outras mulheres, e quando ele chega em casa, ele olha para a esposa dele e diz assim, não, essa aqui eu não posso ter relação porque é minha mãe. A esposa dele passa a ser mãe, porque agora ele não vive com a mãe dele. Então ele transferiu a responsabilidade de mãe para a esposa. Então agora ele, dentro de casa, ele vê a esposa dele como mãe, então ele não consegue ter relação sexual com a esposa, porque na cabeça dele tem uma confusão, ele vê ela como mãe, mas ele vai se prostituir lá fora. Então lá fora eu posso fazer tudo, mas aqui a minha mulher, ele, na verdade, é minha mãe. Por quê? O cercadinho ainda está montado. Qual é o cercadinho? Bercinho, brinquedinho. O que é isso? Tem comidinha na hora, tem roupinha lavada. Então, essa criança, esse jovem, no processo de separação, ele não quer sair de casa. E quando ele sai, e uma mulher entra no relacionamento com esse cara, a tendência de ter esse problema conjugal é muito grande. Um abandono sexual, onde a mulher vai pensar que ela não é mais desejada por ele. Mas a cabeça dele é que está confusa. É verdade. Por quê? A função do pai é castrar o filho. Não é castrar no sentido de cortar a genitália, não. Mas é castrar emocionalmente. Desconectar o filho. Então, o pai agora, ele começa agora a assumir o lugar. O filho começa a ver a mãe, né, ou a filha, vendo a mãe beijando o pai beijando a mãe, e eles ali andando de mão dada, aí o filho começa a querer se separar, mãe, é meu, e o filho começa a disputar, mamãe é meu objeto de desejo, ele não sabe lidar com isso, a criança não sabe lidar com isso, e aí luta, se separa, aí o filho diz, filho, sai pra lá, essa aqui é minha esposa, rapaz, vê lá, hein, e ele chora, ele faz vida, ele quer a mãe, mas o pai diz assim, esse aqui é o meu lugar, e você chega pra lá. Agora não é o seu momento, não. Sua mãe agora é minha. E ele briga. Então a criança, ela cresce e começa a perceber que perdeu o pai, perdeu o seu objeto de desejo. E toda criança ela é competitiva. Quando ela vê que alguém a venceu, o objeto de desejo passa a ser agora de quem venceu. Então a criança agora se volta para o pai, porque o pai é forte, tirou o objeto de desejo. E essa frustração, ela é saudável. Por que ela é saudável? Ela vai ensinar a criança no seu dia a dia a saber lidar com frustrações, com o não, com o espera, isso aqui não é para você agora. E a criança recua, porque ela passou pela castração do pai com a mãe. Cortou o vínculo emocional, cortou o cordão umbilical, né? Aquela criança tinha a mãe como objeto de desejo. Tem mães que, inclusive essa pessoa, quando ela veio falar comigo, ela falou assim, pastora, eu estou prestes a me separar. E a minha filha de 8 anos já falou, mãe, olha, eu estou contigo, tá? Se você se separar, eu entendo a senhora, a filha de 8 anos. Aí eu falei assim, bonitinha, ela quer ir com você porque você é o objeto de desejo. Quando eu ensinei o mundo da criança, o universo da mente da criança para ela,
Meu Deus! Falei assim, você ia ser aquela que ia estar tendo que manter sempre o bercinho cercadinho para sua filhinha. Ela ia crescer e nunca ia querer sair do bercinho, porque a mamãe está sempre dando comidinha. E não teve o pai para quê? Fazer a castração. Não tem pai, a criança fica, é chamado de amamãezada. Eu conheço homens que até hoje não saiu de casa, não casou, 38, 40 anos, está dentro de casa, a mãe psicologicamente carrega ele num carrinho de bebê. Meu filhinho, vem cá, homem de 40 anos. Filhinho, vem tomar banho. 40 anos. Como assim? Pastor, a gente tem 4 minutos para terminar essa live. Já. E eu queria agora, verdade. O tempo voa. Muita coisa. Eu queria agora deixar assim uma palavra, porque o nosso modelo de família não foi o modelo ideal, não foi o modelo perfeito. A maioria das famílias são totalmente desestruturadas, desconectadas do pai, da mãe, né? E eu creio assim, e é bíblico, que o papel de Jesus foi nos levar também ao Pai. E ele falava: você quer me seguir? Não tem outro caminho para chegar até Deus se não for por mim. Jesus falava isso. Eu não falo nada que o Pai não tenha me falado. Então, o tempo inteiro, Jesus apontava para o Pai, para o Pai, para o Pai, né? E eu falo que é o desejo de Deus é ter essa intimidade conosco. Mas eu queria que o senhor deixasse uma palavra agora de cura. Como que faz? Tem muita gente perguntando. A mãe pode abençoar os filhos no papel de pai? Como que é isso? Como eu encontro a minha cura em Deus, né? É o desejo de Deus em nos curar, em curar a nossa paternidade, a nossa maternidade, para que esse relacionamento com Ele seja, né, que a gente desenvolva mesmo esse relacionamento com Deus. Então, como encontrar a cura? Bom, primeiro que a cura, como eu te falei, é através do conhecimento, né? A bênção sacerdotal ela é feita pelo pai. Por que pelo pai? O pai tem os cromossomos XY, que estabelece o quê? A sexualidade, né? A mãe é XX. Então, isso é uma coisa espiritual que Deus estabeleceu. Ah, mas o meu pai foi embora, meu pai morreu. Mas aí tem uma figura paterna, tem um pai funcional, ou uma pessoa que você considera, né? Então, esse pai funcional, ou esse amigo, um tio, um pastor, ele pode abençoar você como filha ou como filho, né? Ele pode te liberar para você viver uma nova história. Agora, a libertação, ela é através do conhecimento. Jesus, ele diz, você vai conhecer a necessidade. O que é conhecimento no hebraico? Luz. Ignorância no hebraico? Trevas. O diabo, ele é príncipe nas trevas. Ele quer que a pessoa fique ignorante, que através da ignorância ele governa, ele bagunça. Através da ignorância ele destrói a família, enfim. Então, só há possibilidade de você mudar quando você adquire o conhecimento. E através do conhecimento, você entra num processo de dessignificação, desconstrução de todo. Você vai perdoar o seu pai, porque é ignorante, falta de conhecimento. Vai perdoar a mamãe, que é ignorante, falta de conhecimento. Então, a mamãe não tinha, não podia me dar. Papai não tinha, recomeçando, start, vamos fazer um reset da história e fazer um download da paternidade de Deus e libera geral perdão para todo mundo, porque está todo mundo envolvido nessa orfandade, nessa paternidade. Aí não tem casamento que dê certo. Não tem paternidade que se resolva. Então, assim, eu encerro agora dizendo para vocês, tem jeito, não é fácil, não é um caminho fácil, mas tem jeito se você quiser. Conhecimento, você ora, coloca diante de Deus essa vontade de mudar, apresenta a Deus e ele vai quebrantando o seu coração. Quebrantamento é a dor da mudança, vai doer para mudar, mas no final das contas, vai valer a pena. Vai valer. E vai valer a pena. 11 segundos, pastor, 10 segundos. Que Deus te abençoe, vai dar tudo certo.